Fala galerinha da internet, tudo bom? Com vocês aqui o professor Alessandro Correia, do canal SOS Matemática Online. Hoje o nosso bate-papo vai ser sobre circunferência e círculo. Vários alunos me perguntam, professor, circunferência e círculo é a mesma coisa? E hoje eu vou explicar que não, tá? Primeiro vamos começar aqui em relação à circunferência. A definição matemática de circunferência fala o seguinte: é a união dos pontos equidistantes de um centro. Vamos ver como isso aqui funciona. Primeiro vamos marcar o centro aqui, tá? Se eu pegasse um ponto aqui, ó, da minha circunferência, esse ponto aqui, marcasse alguns pontos na minha circunferência, e eu perguntasse a distância em relação ao centro, vocês observariam que, por exemplo, daqui para cá, vai dar uma certa distância, correto? E se eu marcasse uma distância daqui para cá, também daria a mesma distância. Então, a união de todos esses pontos equidistantes formam a minha circunferência. Mais para frente, a gente vai ver que essas distâncias que eu estou sinalizando aqui vão se chamar raios da minha circunferência, ou seja, é a distância do centro até a extremidade dessa circunferência. Ok? Vamos lá. Professor, circunferência, então eu posso associar essas duas imagens aqui do lado? Sim. Observe o seguinte, a circunferência eu posso comparar com uma aliança e também posso comparar com um pneu, porque a parte central ela é oca. Na circunferência, observe o seguinte, só existe a extremidade a uma aliança, ok? E o que vem a ser círculo, professor? O senhor colocou alguns exemplos aqui do lado, uma moeda, uma pizza, mas não é a mesma coisa que circunferência? Não. O círculo, a definição matemática nos fala o seguinte, que é a união da circunferência com todo o seu interior. Então não é somente a borda, tá? É a borda com o seu interior. Observa que a moeda, você tem somente a borda? Não, você tem a borda e tem o seu interior. Observa a pizza. A pizza possui uma borda. Se eu fosse falar somente da borda, eu estaria me referindo à circunferência. Mas aqui eu estou me referindo à pizza completa. E a pizza completa, óbvio, que possui um interior. Se possui um interior, eu vou chamar essa pizza círculo. Tá ok? Vamos lá. Vamos ver agora em relação aos elementos de uma circunferência, tá? Já vimos o que é circunferência e círculo. Já vimos que são coisas diferentes. Agora, elementos de uma circunferência. Vamos ver aqui, ó, se eu marcar o centro da minha circunferência aqui. E deste centro, o que eu vou fazer? Vou traçar um segmento que vai unir esse centro até a extremidade. E vou chamar aqui, esse ponto que eu encontrei na extremidade, de uma letra maiúscula, que nesse caso aqui eu vou chamar de A. O centro eu vou chamar de C e esse ponto eu vou chamar de A. A esse segmento que une o centro até a extremidade, eu vou chamar de raio. Então, raio nada mais é do que o segmento que une o centro à extremidade. Mas, professor, vamos lá. Em relação ao raio ainda, eu tracei para o lado direito. Eu posso traçar um raio aqui para o lado esquerdo? Sim, sem problema nenhum. Só que quando você traça para o lado esquerdo, você vai encontrar um outro ponto aqui. E eu vou chamar esse ponto aqui de ponto B. E professor, aqui vai ser raio também? Com certeza. Ah, professor, o senhor falou sobre diâmetro. O que é diâmetro? Diâmetro é o nome dado à corda que atravessa a minha circunferência passando pelo centro. Ah, então o diâmetro, professor, é 2 vezes o raio? Sim. Se eu fosse considerar esses 2 raios aqui, eu formaria o meu diâmetro. Então, professor, o que falta para a gente saber em relação à circunferência? Falta a gente definir o que é uma corda, ok? Vamos lá, em relação a uma corda, se eu pegar aqui, ó, essa extremidade da circunferência e unir até aqui, ó, eu vou chamar isso de corda. Qual é a definição de corda, professor? Corda é o nome dado ao segmento que une 2 pontos da circunferência. Ah, professor,
Então, o diâmetro é uma corda? Sim, o diâmetro é uma corda. Só que é uma corda que possui um nome específico, tá? Por quê? Ela passa pelo centro. Ah, tá ok então. E aqui você teria que colocar alguma letra? Sim. Eu vou botar aqui ó, os pontos D e o ponto E. Vamos fazer o exercício aqui do lado para você entender qual é a diferença entre raio, qual é a diferença em relação à corda e qual é a diferença em relação a diâmetro. Vamos lá, pessoal, presta atenção aqui. Nessa questão aqui, raio. Raio já vimos que é a distância do centro para a extremidade. Vamos marcar quais são os meus raios aqui. O meu raio, nesse caso, está representado pela letra O. Aqui desse lado foi C. Pode ser qualquer letra? Pode. Começando com a letra O. Do O até o A, eu vou ter um raio. Então, o segmento OA é raio. Ok? Eu tenho que colocar um tracinho em cima para representar o meu segmento. OE também é raio. Então eu vou colocar aqui, ó, OE também é um raio. Eu também vou ter um raio aqui, ó, OC, tá? Tudo aqui para cima, OC também vai ser raio. E eu também vou ter um raio OF, aqui para baixo também vai ser raio. OF também vai ser um raio. Lembrando que eu sempre coloco um tracinho em cima para representar o segmento de reta. Tá ok. Cordas. Corda já vimos que é todo segmento que une dois pontos da circunferência. Ok. Veja aqui em cima, eu tenho o B e tenho o D. Eles estão unindo dois pontos da circunferência? Sim. Então, BD é uma corda. Vejam aqui, eu tenho o ponto A e tenho o ponto E. Está unindo dois extremos? Sim. Então, AE também vai ser uma corda. Veja aqui, eu tenho o ponto C e eu tenho o ponto F. Está unindo dois extremos? Sim. Então, também vai ser uma corda. CF vai ser uma corda. Agora eu te pergunto, todas as cordas são diâmetros? Não. Para uma corda ser diâmetro, ela tem que necessariamente passar pelo centro. Dessas três cordas aqui, todas estão passando pelo centro? Não. A AE está passando, então é um diâmetro. A CF também é. Por que que a BD CF, tá? Por que que a BD não é um diâmetro? Olha só, BD, já vimos que é essa aqui de cima, ó, o B que liga ao D. Isso aqui ó, é centro? Não. Então não é um diâmetro, é uma corda comum. Então, galera, hoje o bate-papo foi bem rapidinho para vocês entenderem a diferença de círculo e circunferência. E entender que a circunferência possui elementos específicos chamados de raios, cordas e diâmetros. Não percam a nossa próxima aula, que vamos falar sobre posições relativas de uma reta para uma circunferência e posições relativas entre duas circunferências. Um forte abraço e fiquem com Deus!